sou o Carlos Coletti, da Unesp, trabalho no grupo de redes, no GRC. É um grupo que cuida da rede WAN da Unesp. Então, a gente tem todas as unidades lá espalhadas, eu vou passar para vocês mais detalhes depois. E eu trabalho na Unesp desde 2003. Atualmente estou como coordenador do grupo de redes, então tem bastante desafios aí para a gente conversar. E o que eu vou falar para vocês é exatamente sobre esses desafios. Quais são os desafios que a Unesp tem enfrentado? Claro que não é só a Unesp, eu vou falar da Unesp porque é onde eu estou no dia a dia, né? Mas o mundo em si ele tem mudado bastante, né? TI tem mudado bastante o modo com que as pessoas veem o mundo. Então, vou colocar aqui um pouco a agenda. Vou falar sobre o perfil do novo usuário de tecnologia. Vou colocar o cenário da Unesp para vocês entenderem melhor o que eu vou dizer em seguida. Conversar sobre o IPv6 um pouquinho, a máquina IPv6, né? Depois vou dizer por que eu coloquei esse termo. Desafios à distância, vou falar um pouco sobre nuvens, né? E também sobre mobilidade. Bom, aí a pergunta: qual é o perfil do novo usuário de internet, do novo usuário de tecnologia? Tem mudado bastante, né? Então, para responder essa pergunta, eu fiz uma pesquisa um pouco rápida, tinha assistido também algumas palestras, então achei mais interessante colocar alguns dados do próprio Gartner mesmo, o pessoal da HP citou, né? Alguns dados deles. Eu acho que é um instituto bem sério de pesquisa, então eu coloquei uns dados aqui, baseados nesse documento aqui na última linha, fonte Nexus of Forces, Social Mobile, Cloud and Information. Então eles dizem que atualmente o usuário de tecnologia ele está focado nessas quatro forças, nessas quatro grandes forças, que seria a social, né, que são as redes sociais. As redes sociais elas têm mudado bastante o comportamento das pessoas, né? Então hoje a gente vê que o Facebook, o Twitter e tal, eles têm trazido assim uma grande mudança até de paradigmas, ao ponto de você enxergar os usuários de mídias sociais enxergarem a mídia social como sendo uma extensão da vida deles. A coisa já está tão assim disseminada que eles às vezes pensam que, e acreditam fortemente mesmo, e é a realidade, que aquilo é a extensão da vida dele. Posso dar um exemplo, por exemplo, outro dia eu estava assistindo um jogo na TV do meu time favorito, e daí, de repente, veio um lance duvidoso. Aí falaram, mas será que estava impedido? Não estava? Mas estava? Não, eu acho que não, aquela coisa de TV, né? E, de repente, 5 minutos depois, interrompe lá o comentarista, interrompeu o narrador e falou assim, olha, realmente estava impedido porque no Twitter estão dizendo que o jogador ele se adiantou e não sei o que e tal. Eu parei e falei, não, espera aí, Twitter? Quem que é o Twitter, né? Qual a credibilidade que o Twitter tem? Então, ele tem muita credibilidade, a ponto de um comentarista em rede nacional afirmar que um lance era realmente impedimento, porque o Twitter estava dizendo isso. A maioria dos usuários lá do Twitter disseram que o lance realmente era impedimento. Então a mídia social ela tem trazido ela tem essa força, né? Vamos para um assunto um pouco mais sério. Alguns de vocês devem ter ouvido falar, semanas atrás, acho que 2, 3 semanas atrás, saiu no blog da AP, da Associated Press, né, aquela grande agência de notícias. Um hacker conseguiu invadir a conta desse blog, entrou lá, descobriu o usuário e senha e publicou uma notícia falsa dizendo que terroristas haviam bombardeado a Casa Branca e que o Barack Obama estaria ferido. Minutos depois, aquele blog lá da AP explodiu de acessos, a Wall Street caiu e aí até que eles conseguiram por outros meios que não fosse o Twitter desmentir que realmente não era, aquilo era uma notícia falsa.
até que o mundo se estabilizou de novo. Quer dizer, como um site tem essa força no mundo de derrubar uma bolsa de valores grande como a de Nova York e fazer todo esse efeito implantado através de uma notícia falsa. Então a rede social ela tem tido essa grande força, né? A outra grande força que o Gartner fala são móveis, os usuários móveis. Então eles têm também mudado o meio com que os processos acontecem. Quer dizer, hoje em dia, smartphones, tablets e por aí vai, a gente tem visto tanta coisa assim que tem aparecido e ninguém mais vive sem isso, né? Tem mudado, inclusive, o jeito que as pessoas acessam a rede e fazem as suas coisas. As aplicações todas, elas já têm mudado já para se adequar à rede móvel, né? E esses usuários têm crescido cada vez mais. A gente viu aí algumas projeções desde o início, né, do 2020, 50 bilhões de usuários e tal. Então, é uma coisa que vai aumentar bastante, dispositivos, não de usuários. O cloud, que é uma outra grande força. O cloud ele também tem mudado o jeito que as empresas entregam os serviços. Então, antes eu ia lá, comprava meu servidor, colocava lá, instalava e eu estava feliz. Hoje em dia, as empresas estão vendendo acesso, né? Quer dizer, elas vendem um pedaço do servidor deles para você e aí você compra aquilo lá. E as empresas também estão trazendo isso para dentro de cada empresa, com a virtualização. Então, o cloud tem mudado bastante essa entrega de serviços também ao usuário final. Outro dia, a gente entregou uma máquina virtual para um usuário de uma unidade da Unesp e ele ligou para a gente uns dias depois e me pareceu meio triste, chateado. Puxa, a gente pediu um servidor, né? Vocês entregaram um servidor virtual para a gente, né? Não, vocês entregaram um servidor que fica lá na reitoria. A gente nem vê o servidor. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, você pode ficar tranquilo que a gente também não vê, porque o seu servidor é virtual, né? Então, fica tranquilo. Aí, quer dizer, se fosse para ficar chateado, eu vou ficar chateado com você também, né? Porque eu também não vi seu servidor. E a outra grande força que eles dizem é a parte de information. Que aí está o Big Data, né? Teve uma workshop da Hitachi ontem, se não me engano. E aí, como tratar essa grande massa de dados também é um grande desafio, né? Também é uma grande mudança e são as forças que ultimamente têm, essas 4 grandes forças têm mudado o perfil do usuário de tecnologia no mundo. Entrando um pouquinho no cenário da Unesp, para quem ainda não... o mapa ficou muito claro, né? Bom, é uma universidade pública do estado de São Paulo, fundada em 1976 e presente em 24 cidades, 35 faculdades, né? Tinha 34, agora tem mais uma. E ela é multicampus. Ela está espalhada aí por todas essas cidades. Também falando um pouco da área de tecnologia, essa aqui é a topologia da UnespNet hoje. São 40 pontos de presença no estado de São Paulo, tem mais de 60 mil usuários. Telefonia IP, são 9 mil ramais. Videoconferência Full HD, rede sem fio com acesso centralizado, tem 2 prefixos IPv4/16, quase acabando já, e um prefixo IPv6/32. Então, essa aqui esse é o resumo básico aí da estrutura de TI da Unesp hoje. Não entrei em detalhes de número de servidores e tal, porque acho que não vem ao caso aqui. Bom, para suportar tudo isso, a Unesp precisou investir em conectividade. E cada vez mais a gente tem percebido isso. A gente precisa se manter conectado cada vez mais. Ontem eu vi até uma charge, tem um rapaz com um celular e tal, 3 celulares, e conversando com a esposa dele, ele virou para a esposa e falou assim, hoje o mundo está conectado no Twitter, conectado no Facebook, e tablet, smartphone. Aí a esposa dele olhou para ele e falou assim, conectado a quê? Né? Quer dizer, está todo mundo conectado, mas a quê, né? Então, coloquei até uma foto aí de uma mesh, né? De pontos interligados sobre vários caminhos, e é o que a gente tem buscado fazer também.
investir em conectividade, em estruturas redundantes de acesso, aumento de banda para conexão com a internet e novos links com a ANSP, com o PDT, com a internet e etc. Né? A gente tem buscado cada vez mais não deixar o usuário sem acesso. O que a gente tem feito é buscado formas alternativas de conexão e cada vez mais a gente investir nessa parte. Bom, toda aquela estrutura que eu comentei, ela precisa de protocolo de acesso. Desculpa, hoje a gente usa protocolo IPv4, né, mas todo mundo já está migrando para IPv6, então vou falar um pouco sobre IPv6. Tem aí a foto de um carro, né? Novas estradas demandam melhores meios de locomoção. Por que eu coloquei esse termo aí, la máquina, na IPv6? Primeiro porque o IPv6 é o meio de transporte. Né? E depois porque la máquina é o carro em italiano, e o italiano é aquele povo apaixonado por carro. Né? Tem a Ferrari, Então eu achei bem apropriado usar o termo la máquina para descrever o IPv6. Falando sobre IPv6, a Unesp, ela, desde lá de 2010, janeiro de 2010, que a gente começou a implantar mesmo o IPv6, né? A gente concluiu a atualização dos switches de rede lá em 2010. E aí, em fevereiro de 2010, teve um treinamento para o NOC, para o grupo GRC, sobre o IPv6 lá no NIC-BR. Depois, em julho de 2010, teve a aquisição de um prefixo IPv6/32. E aí, já em janeiro de 2011, esse tempo todo decorreu e a gente conseguiu colocar o site principal da Unesp em IPv6. Eu estou mostrando um pouco rápido, não vou nem entrar em detalhes. Na semana que vem vai ter o evento do NIC-BR, o café da manhã, o IPv6 no café da manhã, né? E aí a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Eles nos convidaram para conversar um pouco, contar um pouco a história da implantação do IPv6 na Unesp. E aí, quem tiver a oportunidade de ir, de participar ou de assistir remotamente, vai conseguir ver esses detalhes melhores aqui. Mas lá em julho de 2010 a gente adquiriu o bloco e em janeiro de 2011 nós fizemos essa implantação do IPv6 no site principal da Unesp. Tá, isso foi só o primeiro passo. Em setembro de 2011 nós fizemos o treinamento para os usuários, os administradores de rede da Unesp. Então nós convidamos todos eles lá do interior, todas as unidades, aquelas que eu mostrei para vocês, eles vieram para participar do treinamento voltado à LAN, porque o GRC ele fez o treinamento voltado para uma operadora, né, para um NOC, e os administradores fizeram apenas o voltado para LAN. Então, em setembro foi feito o treinamento e em novembro nós começamos uma campanha dentro da Unesp para que eles conseguissem já ativar o site deles em IPv6. A Unesp é assim, ela tem um servidor, um portal unesp.br, e cada unidade cuida do seu próprio servidor. Então, tem todos os subdomínios lá. Em cada unidade daquela que eu mostrei, tem uma equipe local que cuida do servidor local de e-mail ou de web e assim vai. Então, nós começamos essa campanha. Ativação dos demais sites em IPv6 e dizendo para eles também, comecem a implantar IPv6 nos seus laboratórios de informática, para os seus usuários e tal. Nesse momento, nós também já estávamos com IPv6 no prédio da reitoria. É um prédio aqui no centro da cidade, um prédio histórico. Então, ele fica aliás, histórico não, ele é antigo só. Histórico é o da Praça da Sé. Foi reformado, a gente entrou lá. E aí a gente, desde 2000 e um pouco antes desse setembro aí, a gente já tinha o IPv6 também ligado em todos os micros da reitoria. Bom, novembro de 2011, passou o tempo e tal, foi indo, a gente viu que alguns instalaram, outros não. Só que a gente queria
ver realmente o IPv6 funcionando na rede da Unesp. O que nós fizemos? Nós passamos a conversar com esses administradores e em uma das nossas reuniões a gente fez uma votação mesmo. Nós precisamos implantar o IPv6 é a solução para a continuidade da rede e o crescimento. Quem de vocês não concorda que o IPv6 precisa ser instalado? Ninguém disse nada. Então, vamos implantar o IPv6? Vamos. Todos concordam? Quem concorda, levanta a mão. Todos levantaram a mão. Bom, por unanimidade, nós vamos preparar um documento e isso vai virar uma instrução normativa. Virou uma instrução normativa em abril de 2012 e em junho de 2012 teve o World IPv6 Launch, que foi aquele evento que todos os sites colocariam IPv6 na internet e daí as pessoas teriam o que acessar em IPv6. E não desligariam mais, porque os testes anteriores eram o IPv6 Day. Eu coloco por um dia e depois eu tiro. Bom, a Unesp, como já tinha desde 2011, em janeiro, a gente já é candidato natural a participar do World IPv6 Day Launch, né? Então, nós fizemos nossa inscrição e participamos desse dia. Avisamos as unidades, falou, olha, a partir desse dia a gente vai haver mais sites para vocês acessarem em IPv6. Como tem essa instrução normativa, então nós incentivamos vocês a colocarem mais ainda desktops em rede, e habilitem na rede sem fio. O que vocês conseguirem colocar a mais, vocês coloquem com IPv6 funcionando. Eles fizeram e o resultado saiu agora divulgado em março de 2013. A Unesp é o primeiro lugar da América Latina em acessos IPv6 baseado nesse ranking da ESOC. O que a ESOC fez? Ela fez contato com o Google, com o Yahoo, com o Facebook, com grandes provedores de conteúdo e pediram, olha, vocês fariam estatísticas de acesso de quem acessa seus sites em IPv6? Os participantes são esses. Ah, tudo bem, eu faço. E aí eles passam a divulgar isso aí temporariamente. Agora, em março, saiu a última atualização e a Unesp, para nossa grata surpresa, ela ficou em primeiro lugar na América Latina, em 18º lugar no geral. Isso próximo de provedores grandes como a Verizon, como Hurricane Electric. Então, para a gente, é uma grande conquista e a gente, claro, quer aumentar essa quantidade de máquinas em IPv6 ainda mais, né? Agora a gente tem conversado bastante com esses usuários, com esses administradores de rede, para conseguir fazer essa máquina IPv6 funcionar mesmo da forma que o IPv4 funciona hoje, né? Então, quais seriam os próximos passos? Nós queremos disseminar o IPv6 dentro da Unesp, utilizando o DHCP-v6 com endereço fixo definido por MAC address, porque nós entendemos que a gente não pode perder a rastreabilidade dessas máquinas. Se a gente colocou um IPv6 baseado ele até tem aquele EUI64, que ele pega o MAC address, faz uma conta e você consegue descobrir qual é o MAC address da máquina. Só que o Windows, principalmente, ele não usa muito essa regra. Ele usa o EUI64, só que ele usa multiplicado com um algoritmo usando o timestamp. Ou seja, toda vez que você reinicia o Windows ou desliga a placa de rede e liga de novo, ele recalcula o timestamp e o IPv6 muda, que é ótimo, né? Quem que foi esse IP nesse dia? Não sei, né? Então, para a gente entende como não sendo a forma ideal de uso. A forma ideal para a gente, para a Unesp, é essa aqui. Usar o DHCP-v6 com endereço fixo e aí a gente define o endereço que essa máquina vai ganhar por MAC address. E o próximo passo, a gente já está, nesse momento, também fazendo isso, que é eliminando o IPv4 das VLANs de gerência. Todos os switches, todos os access points, e todos os servidores, a VLAN de gerência desses equipamentos, ela já está já está funcionando com o IPv6. Claro, a gente descobriu nessa que um switch ou outro, ele funciona com a VLAN de gerência, mas de repente o NTP, ele não tem o comando lá para eu entrar com um servidor
IPv6 naquela linha. Então, ele não funciona. E aí, aos poucos, a gente tem descoberto coisas que a gente vai avisando os fornecedores. Olha, fornecedor do switch, eu estou precisando fazer isso. Então, cadê o firmware que faz isso? Aí eles abrem um chamado, vão vendo tal, e depois vão disponibilizando para a gente as informações. Tem sido um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente vai descobrindo as coisas aos poucos, né? Mas é um trabalho importante que a gente entende que precisa ser feito. Por que eliminar o IPv4 das VLANs de gerência? Eu disse que um daqueles IPs de gerência lá, uma daquelas faixas que a gente tem disponíveis para a Unesp, ela já está esgotada. A primeira já se esgotou há muito tempo e a segunda já está, sei lá, praticamente 50% de uso, né? Com esse advento da rede sem fio, a gente espera que daqui a pouco tempo a gente não tenha mais IPs V4 para distribuir na Unesp. Então, por isso que a gente quer eliminar o IPv4 da VLAN de gerência. A gente liberaria uma série de endereços aí, a gente tem mais de 2.000 switches na rede, mais de 1.000 access points, isso aí já dá bastante IP para a gente, né, de volta. E se contar ainda os IPs de servidores de gerência, a gente teria mais ainda IPs livres para poder usar para os usuários. E outro passo próximo aí que a gente pretende fazer é incentivar e motivar o uso de laboratórios IP puro, IPv6 puro. A gente já tem alguns lugares dentro da Unesp, algumas ilhas, né, que algumas pessoas já se dispuseram a colocar esse IPv6 funcionando puro na rede, sem IPv4, e a gente quer incentivar que as pessoas coloquem cada vez mais esses laboratórios IPv6 puro. E empreender esforços para a remoção gradativa do IPv4. Esse é o último passo, que ele vai acontecer bem lá na frente, né? E uma frase que a gente gosta de usar bastante, foi o Ney que esteve ontem falando com a gente. Ele que criou essa frase aqui, então dou os créditos para ele. Na Unesp, o IPv6 não é o novo protocolo. O IPv4 que é o protocolo antigo. Então, a gente está com essa abordagem de tudo que existe novo já vem com IPv6. O que existe legado, a gente está transferindo para o IPv6 aos poucos. Bom, agora, falando sobre os desafios à distância, a dispersão geográfica da Unesp, ela leva naturalmente à realidade do mundo virtual, né? Quer dizer, eu coloquei uma frase meio controversa, né? A realidade do mundo virtual, mas é bem isso mesmo. A realidade da Unesp é essa. A gente precisa se comunicar e a Unesp é muito dispersa. 24 cidades espalhadas e tal. Tempo de viagem e tudo mais. Então, a gente tem feito, por videoconferência, reuniões importantes de órgãos colegiados, reuniões técnico-administrativas, ou mesmo se eu quero conversar sobre algum assunto, ou técnico, de TI, ou de outro assunto com outra unidade, eu ligo para ele e falo, vamos conversar pela videoconferência, a sala está livre aí? Está livre e tal, vamos lá. Aí a gente faz essa conexão. Ultimamente, nossa agenda tem sido bastante... tem ficado bastante lotada. Às vezes o usuário liga e fala, poxa, mas eu estou tentando marcar uma videoconferência, só tem para a semana que vem. Só tem para a semana que vem. Então, as pessoas têm usado bastante isso aí e entenderam isso como sendo uma ferramenta importante de trabalho. Entre outros, eu coloquei aqui uma reticências. Vou mostrar uma foto interessante para vocês, que aconteceu na semana passada. Essa aqui é uma foto de uma das TVs que estava conectada nessa reunião. É uma TV que fica lá na nossa sala, né? Nós entramos nessa sala aqui para tirar essa foto para poder trazer para vocês. Alguém de vocês imagina o que seria isso? Uma reunião, né, por videoconferência, mas o assunto dessa reunião que é o interessante. Dizem que tem pessoas lá gesticulando, tal, tem algumas pessoas estranhas, encostadas na parede, né? Tá com cara de aluno isso aí, né? Tem alguns diretores, algumas pessoas engravatadas lá, tem a nossa vice-reitora lá numa das telas, né? Isso aqui é uma assembleia de alunos
que aconteceu semana passada. Os alunos da Unesp eles querem entrar em greve porque eles estão reivindicando moradia estudantil e entre outras questões, né? E eles eles queriam vir até São Paulo, fazer uma manifestação e tudo mais, e tudo, tal. Aí a vice-reitora falou assim, ela é uma entusiasta dessa tecnologia. Eu atendo todo mundo, só que eu atendo hoje, às 15h por videoconferência. Todo mundo, legal, videoconferência e tal. Aí todos foram para essas salas, ela se conectou também, e todos começaram a conversar por videoconferência, passaram lá suas primeiras reivindicações e tudo e tal, e ela marcou, falou assim, bom, então vamos fazer o seguinte, eu recebo vocês amanhã presencialmente, porém eu só quero 2 pessoas de cada unidade, 2 representantes de cada faculdade. Se vier fazer baderna, eu não atendo vocês. Fez dessa forma. É claro que no outro dia eles vieram, né? Mas tem bem menos gente do que viria normalmente. E daí ela recebeu lá uma comitiva dos alunos, eles ficaram lá fazendo batuque na frente da reitoria e tal. Tinha lá os policiais militares garantindo a segurança para que eles não invadissem o prédio e tudo mais. Mas foi bem tranquilo, eles acho que até aproveitaram a sexta-feira e ficaram até para a virada cultural, eu espero, né, eu acho. E aí depois a coisa tem se resolvido dessa forma, ou seja, até a videoconferência tem ajudado nesses pontos que antes, a hora que eu olhei aquilo lá, eu falei, mas espera aí, o que é isso, né? O que é esse monte de gente, o cara mascando chiclete, outro com um copo na boca, né? Que reunião maluca é essa? Aí me falaram, não, é uma assembleia de alunos, né? Eu falei, nossa, assembleia de alunos, isso eu preciso tirar foto. Vou levar na semana que vem lá para o evento da ANSP. Bom, falando um pouco sobre nuvens, né? Contando um pouco o que a Unesp já tem feito. Claro que a gente se sente até intimidado depois do que a USP mostrou, né? Da grande estrutura do cloud e tal. A gente tem começado um pouco com isso também. E hoje a gente tem um modelo híbrido. A gente tem uma nuvem pública, fruto da parceria entre a ANSP e o Terremark. Nós temos lá alguns servidores que a gente já até fez uma apresentação aqui no RSA1 sobre os resultados do vestibular. E a gente tem um serviço de podcasts que também está numa nuvem pública, que a grande vantagem é aquilo, a gente não precisa manter o servidor dentro da Unesp e assim que o recurso é necessário, ele já está lá disponível, aumenta lá a gama de recursos utilizados e a gente não precisa manter servidores dentro da nossa estrutura para isso. E nós estamos começando a implantação de uma rede privada, adquirindo ainda os equipamentos, a gente ainda está bem no início disso, com o objetivo de implantar grandes repositórios de recursos computacionais virtualizados, e o primeiro grande serviço da nuvem, que já está em andamento, é a centralização de e-mails. Hoje, como eu comentei, cada unidade tem o seu e-mail, o seu servidor de e-mails. A nossa intenção é trazer todos esses e-mails para dentro do data center centralizadamente, né, dentro da reitoria, e fazer com que as estruturas hoje elas fiquem todas dentro do mesmo local. Hoje a gente tem muito problema de políticas de servidor. Então tem servidor que bloqueia executáveis, tem outro que não, tem outro que deixa fazer isso, tem outro que não deixa fazer aquilo. Não existe uma política definida, padronizada para todo mundo. Então, o que a gente quer é isso. E, ao mesmo tempo, quando dá problema em algum desses servidores, além dos servidores daquela unidade, dos e-mails daquela unidade ficarem inacessíveis, existe todo o tempo de reconfiguração e tal, não existe uma redundância muitas vezes nos servidores das unidades. A gente quer resolver isso trazendo tudo para um e-mail centralizado, com servidores redundantes e uma estrutura mais power para poder aguentar todos os usuários. E vai ser o primeiro grande serviço da nuvem que vai entrar já em produção. Em seguida, essa disponibilização de recursos também. E agora falar um pouquinho sobre a mobilidade. Existe um projeto na Unesp chamado Projeto Campus Inteligente. Aliás, essas outras
esses outros temas que eu comentei com vocês, eles fazem parte da ideia da administração da Unesp atual. Então, lá, desde do reitor até todos os assessores e tal, eles têm essa visão que é importante, e os temas que eu comentei com vocês estão no plano de gestão do novo reitor. Campus inteligente, ampliar a área de cobertura da rede sem fio. Vocês viram que tem bastante área para ampliar, né, naqueles campos todos. Permitir o acesso de tablets, aos smartphones e aos demais dispositivos móveis, até os notebooks, né? Um tempo atrás, é engraçado que a gente falava que o notebook era a coqueluche do momento, né? Que era, só a única coisa que se conectava à rede sem fio eram notebooks. Hoje em dia, eles são a menor parte. Então, eu coloquei só para lembrar que existem ainda notebooks para a gente manter o acesso deles à rede sem fio. Bom, uma premissa desse projeto é prover o acesso com qualidade e segurança e através de uma autenticação centralizada. A gente tem também a base centralizada de usuários, alimentadas pelos sistemas institucionais de RH, de graduação, de pós, enfim. E essa base é a mesma base que é usada pelos usuários para se autenticar. Tem também a parte de perfis de acesso, BYOD. A gente tem começado a separar esses perfis de acesso, né? Tem acesso para visitantes, tem para a gente poder cobrir toda a gama de usuários que podem se conectar a essa rede. E também para atender demandas de eventos sazonais, aqueles com grande concentração de usuários. Um congresso de iniciação científica, algum evento grande que ocorra na Unesp. Então, a gente tem a possibilidade também de atender esses eventos. E uma coisa legal que a gente implantou ultimamente, aliás, eu não sei se tem alguém da Unicamp aqui, tem ali. Foi até baseado no que vocês nos deram essa dica, né? Então, a gente gostou bastante, obrigado. Nós implantamos o EduRoam, que é o Education Roaming. O que é o Education Roaming? Para quem não conhece, é aquele sistema de mobilidade global para a comunidade acadêmica. Então, existe uma rede mundial chamada EduRoam, que ela começou na Europa, esse projeto. E qual que era a ideia dele? Eu quero que... eu estou aqui, eu tenho meus usuários. A outra faculdade também tem, a outra também, a outra também. Espera aí, por que a gente não faz um sistema que os seus usuários, assim que eles vêm para outra faculdade, eles acessam com o mesmo usuário e senha? Eu não preciso criar um usuário de visitante para eles. Poxa, eu conheço você, eu sei que você é uma universidade, que faz a mesma coisa que eu, pesquisa e tal. Então, os seus usuários podem utilizar a minha rede sem fio para acesso à internet. Uma ideia bem legal. Hoje, funcionando, a gente fala, poxa, essa ideia é óbvia, né? Mas antes disso não existia nada que fizesse esse acesso. Então, nós entramos nesse projeto também, implantamos há pouco tempo. Aí, agora, a comunidade da Unesp ela pode acessar a rede sem fio em qualquer instituição participante. Depois eu vou mostrar até meio por cima o mapa deles, né? O mapa no site deles tem como dar zoom e aí ver todos os participantes, mas eu vou mostrar o mapa mundi mesmo. Bom, e os pesquisadores das outras instituições, quando vêm até a Unesp para alguma pesquisa ou para alguma visita, eles também vão ter acesso a essa rede. Isso foi interessante, porque a gente estava implantando a rede e no dia que a gente fez que funcionou e tal, a gente fez a conexão, conseguiu fazer todos os testes. Vamos implantar então? Vamos. A nossa estrutura é centralizada de e-mails, então em minutos a gente conseguiu com que os mais de 1000 access points estivessem com esse SSID do ROM também implantado em todos eles, né? Só com um comando lá na controladora centralizada. E a gente percebeu assim, não deu 1 minuto, já tinha alguém tentando lá, EduRoam, tal. A gente, nossa, mas espera aí, isso aí deve ser alguém da RNP fazendo algum teste, né? Não, era um usuário de fora mesmo, provavelmente com o smartphone dele configurado para o EduRoam, e aí a hora que ele percebeu que subiu, ele já
tentou se conectar. E a gente, não, peraí, mas falta ainda fazer o link aqui com o Radius e tal, né? Aí a gente apontou para o Radius, a hora que a gente apontou, ele se conectou. E no outro dia, 9 usuários, 40, né? A gente tem visto que eles têm mesmo usado isso aí, e os professores da Unesp que vão para os outros lugares também utilizam. Já teve bastante gente da Unicamp que apareceu lá no log lá do nosso servidor. E é um incentivo para as universidades que estiverem aqui. Esse é um projeto bem legal, eu acho que vale a pena investir e fazer parte dele, né? Nós somos uma comunidade de pesquisa, né? Então, nada mais justo do que a gente compartilhar certas estruturas, e eu acho que a rede sem fio é um bom ponto de partida para isso. Como que ele funciona? Ele é uma estrutura de autenticação hierárquica que funciona como uma federação, né? Então, a ideia simples. Então, quando eu vou acessar fulano@unesp.br, se eu estiver em outra instituição, ele vai ver que eu não sou local, ele vai lá no BR, vai lá na Unesp e vai me perguntar, né? Tem um software que faz essa validação. O fulano@unesp é da Unesp e a senha é essa? Aí o meu Radius local, sim, é. Aí ele me devolve, pode entrar. Ou não, não é, não pode entrar. Ele usa o Shibboleth para isso, né? A gente foi atrás do que é o Shibboleth. A gente viu que tem até uma passagem bíblica de que um povo, eles tentavam invadir, eles queriam conquistar uma parte de uma terra lá na época do Velho Testamento, e daí eles tentavam penetrar como se fossem pessoas daquele povo. Só que o povo que estava protegendo a sua terra, eles falavam assim: olha, aquele povo, eu sei que eles têm uma dificuldade com a língua, eles não conseguem pronunciar Shibboleth, eles falam Sibboleth. Aí, toda vez que chegava lá na frente do portal da cidade, o guarda virava para ele e fala Shibboleth. Aí ele, Sibboleth, se fala Sibboleth, né? Então, eles usaram, acho que foi bem feliz esse nome, né? Até para colocar como o software que faz a validação. Então, uma curiosidade aqui. E esse aqui é o mapa mundi lá das instituições. Lá na Europa tem a maior quantidade de hotspots, né, do Eduroam. Tem lá 1.000, 3.000, 2.500. Não dá para vocês verem, está meio bem claro, né, o slide. Mas ele tem uma grande quantidade, uma grande concentração na Europa. E aí espalhado pelo mundo todo. Tem até no Alasca, 2. Ali em cima. Eu olhei assim outro dia e falei, não, será que tem no Alasca? Aí fui lá, tinha. Eu, poxa, se alguém for pro Alasca, consegue acessar o Eduroam, né? Eu acho que eu não vou testar isso aí, mas... E aqui no Brasil tem um pouquinho ainda, tem 259, acho que pode crescer mais, né? À medida que as universidades forem aderindo a isso. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, só para não estourar o tempo, né? Não sei se há tempo para perguntas ainda. Quem tiver perguntas, e obrigado.